Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu vou explicar para vocês como precificar as suas automações. Então eu vou passar alguns, vamos dizer assim, alguns modelos que tem dentro do mercado de precificação e como eu faço isso hoje. Então, sem mais delongas, dá um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, vou até aqui, ó, e ir para minha tela aqui, ó, porque dentro desses modelos que a gente tem de precificação, eu consigo identificar geralmente três modelos. O primeiro desses modelos que a gente vai ter vai ser o modelo, deixa eu dar um zoomzinho aqui, vai ser o modelo de implementação única mais manutenção esporádica. Como é que funciona esse modelo aqui? Geralmente você aumenta um pouco o custo de implementação do seu serviço. Então, por exemplo, se geralmente você fosse implementar por um custo para R$ 2.000, você iria implementar nesse modelo por 4 para os clientes. Porém, esse cliente não te paga uma recorrência. Né? Ele não vai te pagar uma recorrência. Em geral, você faz a implementação, roda por mais ou menos um mês e meio, né, com aquele cliente. Se tudo rodou certinho, ele não vai mais te pagar recorrentemente. Então, o problema desse modelo é que você tem que ser movido a vendas nesse modelo. Por quê? Porque para você ter renda, você tem que estar vendendo ali, ó, chinelando e vendendo, chinelando e vendendo, chinelando e vendendo para muito cliente. Então, nesse modelo, acaba tendo essa problemática. E aí, o que seria a manutenção esporádica? Você coloca no contrato, na hora que você for fazer o contrato, você coloca, tipo, que, sei lá, você implementou, vamos dizer que você implementou um serviço. Você implementou um serviço por R$ 4.000, vamos dizer assim. Eu já vou explicar para vocês como chegar nesse preço, na precificação. Mas você implementou por R$ 4.000 o serviço. Então, calcula mais ou menos quantas horas você gasta para desenvolver os seus serviços. Depois de um tempo você consegue calcular isso melhor. Vê mais ou menos qual é a média que você tem, o seu ticket médio, vamos dizer assim, que por hora. E aí depois, o ticket médio por hora você vai pegar, sei lá, em média meus serviços eu demoro 10 horas. E em média, o meu serviço, se eu pegar, sei lá, todos os serviços dos últimos 3 meses, deram R$ 3.000. Vai pegar as 10 horas, dividir por os 3.000, dividir pelas 10 horas, e vai dar R$ 300. Então você pode colocar, tipo, que R$ 300 é só R$ 300 hora, é a sua taxa de manutenção. Então, se você precisar resolver algum problema, você vai gastar R$ 300 hora. Aí você faz se o cara precisar de alguma manutenção, de algum problema que está acontecendo, você já embute e qualquer coisa já fala, ó, acho que vai ser umas 2, 3 horas, acho que vai ser umas 10 horas para resolver esse problema. Tudo depende de coisa. Então você deixa isso claro para ele, da manutenção. Esse modelo, esse aqui é o primeiro modelo, né? Onde você tem essa implementação, então você tem que estar sempre vendendo, sempre correndo atrás de cliente para vender. Mas é um modelo também interessante. É um modelo que você consegue aumentar bastante o ticket do seu produto aqui, né? Na venda inicial, porque você não tem essa recorrência. E aí isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Da mesma forma que é bom porque você tem caixa rápido, às vezes você espanta alguns clientes por causa de um ticket um pouco mais alto. Por mais que às vezes você consiga até fazer esse valor parcelado. E aí também, aí volta de novo, né? O seu cliente fala, mas dá para parcelar, então beleza. O segundo ponto, mas eu não, particularmente, tá, pessoal? Esqueci de comentar, eu não gosto muito desse modelo. Porque as inteligências artificiais aqui ainda, elas sempre dão, às vezes, umas bambeadinhas. E aí, como elas dão umas bambeadinhas, você acaba precisando dar uma manutençãozinha, por mais que seja coisa pouca, mas às vezes você precisa fazer uma manutençãozinha aqui, ali, uma melhoriazinha aqui, uma melhoriazinha ali. E aí, nesse modelo, isso não permite você fazer isso. Essa que é a dificuldade maior. Então, no segundo modelo, a gente vai trabalhar com implementação mais manutenção fixa. Então, nesse modelo aqui, a gente vai cobrar uma taxa um pouco menor, então vamos dizer assim que é o mesmo serviço, né? Então foi R$ 4.000 ali, a gente iria cobrar, sei lá, R$ 2.000 de implementação. Só que aí na taxa de manutenção, a gente já iria cobrar, por exemplo, sei lá, R$ 600 de manutenção. Opa! R$ 600 de manutenção. Ou, sei lá, R$ 1.000 de manutenção.
tudo isso você vai ter que aprender a calcular, né? Esse valor, quanto que o seu cliente consegue pagar e o quanto que a sua IA também, os seus, não só necessariamente a sua chatbot, mas o seu serviço de IA que você está fornecendo consegue agregar para o cliente. Tudo vai de acordo com o quanto você consegue agregar. Quanto mais você consegue agregar, melhor vai ser a perspectiva. E a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo de somente manutenção. Esse modelo, você não cobra uma taxa de implementação, então geralmente esse modelo vai ter vamos dizer assim, que você consegue buscar clientes com maior facilidade. Porém, se você tem sempre um trabalho para desenvolver coisa para o cliente, isso acaba sendo um problema. Então, nesse modelo de manutenção, geralmente a gente vai atrás do quê? A gente desenvolve um fluxo base, e aí oferta esse fluxo base para todos os clientes. Por quê? Porque na hora que você tiver que fazer, você não vai ter que desenvolver um fluxo do zero. Você só vai ter que adaptar esse fluxo para a realidade daquele cliente. E aí, nisso, você nem cobra a implementação, porque você já teve o trabalho do desenvolvimento, você só vai ter o trabalho de adaptar, testar, rodar e tá pronto. Por mais que nesse modelo de implementação também seja assim, tá? Em muitos casos vão ser assim, você já vai ter a maioria dos fluxos prontos depois de um tempo, e é só adaptar para o outro cliente. Esse modelo aqui acaba, como tem, vamos dizer assim, que o valor intrínseco inicial acaba sendo um pouco mais baixo, você consegue, principalmente no começo, puta, Vinícius, estou começando agora, não tenho tanto cliente para dar depoimento, ou não tenho tanta confiança para vender as coisas, você consegue começar com esse aqui. Que aí você começa com, tipo, por exemplo, imagina que você vem aqui e cobra do cara, tipo, sei lá, R$600 de manutenção mensal. Então você nem cobra nada, você funciona quase como se fosse um SaaS, um personal SaaS, né, com suporte e tal. Então é um modelo interessante para quando você está começando, e aí você consegue pegar e utilizar esse tipo de modelo. Mas agora, indo para a parte que, vamos dizer assim, que interessa, como que geralmente você consegue precificar isso? Puta, por quanto que eu vendo? Eu vendo por 2.000, eu vendo por 4.000, eu vendo por 600, eu vendo por 300, eu vendo por 7.000? Como que eu precifico isso? Em geral, aí falando de mim, eu, Vinícius, sou mais adepto deste modelo hoje. O segundo modelo, é o modelo que eu tento vender para os clientes. Vinícius, significa que você não vende, por exemplo, o modelo número 1? Vendo também. Mas eu tento sempre encaixar o cliente no modelo 2. Mas se eu vejo que ele tá tendo muito problema com essa questão da recorrência, eu implemento, mas deixo claro. Ó, eu faço dessa forma também, mas não acaba sendo tão legal. O modelo 3, para mim, hoje não faz muito sentido mais, né? Eu prefiro sempre cobrar a implementação. Mas nada impede, tá? Nada impede de você fazer esse modelo aqui, se é um fluxo, principalmente se é um mercado que você tá vendo que a galera adere com esse valor. Às vezes, pô, com o valor de implementação, a galera não fecha, mas só se for só manutenção, a galera fecha. E aí a galera fecha muito mais, então você tem uma assertividade muito melhor. Por isso que às vezes é válido você até testar esse terceiro modelo. Mas eu hoje sou adepto desse modelo aqui. E como eu precifico isso para os clientes? Então, é bom a gente entender que no primeiro caso, a primeira coisa que eu sempre tento adequar, só que isso é meio complexo porque isso acaba vindo com a experiência. Depois de um tempo você começa a entender isso, você começa a saber mais ou menos esse tempo. Mas é dimensionar o trabalho. Então aqui, primeira coisa, primeiro ponto é você dimensionar o trabalho. Quando você dimensionar, né? Não, dimensionar o trabalho. Quando você dimensiona o trabalho e já sabe mais ou menos quanto tempo você vai gastar para fazer aquilo, fica mais fácil de você prever, né, as questões para você saber quantas horas vai gastar e esse tipo de coisa. E aí, nisso daí, você consegue ter uma precisão maior até com preço. Mas, no começo, que você não sabe ainda ao certo quanto tempo que você demora para fazer uma certa tarefa, acaba tendo dificuldade. Então, no começo eu entendo que essa parte pode ser difícil. Então, no começo você não vai se preocupar tanto com isso aqui. Então, você pode ir um pouco mais para as outras questões que eu vou passar agora. Então, eu vou até tirar aqui, nem não precisa se preocupar. Ou se você for, vou deixar aqui, vai. Se você for mais, já tá entendendo como fazer isso, como desenvolver, olha, tudo errado. Dimensionar. Como desenvolver, você pode aplicar essa questão de dimensionar o trabalho, você estipula a quantidade de horas, e aí você tira uma estimativa de quanto tempo vai gastar nisso. E, em geral, esse
quando eu dimensiono o trabalho, eu sempre atribuo esse valor na taxa de implementação, nunca na taxa de manutenção, porque a taxa de manutenção é outro setor. A taxa de implementação é o tanto de tempo que eu vou demorar para implementar aquela coisa. Se é algo que eu já tenho pronto que eu vou colocar, eu posso cobrar menos. Se é algo que eu tenho, vou dar um trabalho, eu vou ter que desenvolver do zero, vou ter que entender, estudar um sistema novo que não tem ideia, aí talvez você pode cobrar um pouco mais, entende? Essa é a questão. Mas se você não tem experiência, geralmente você vai pelo terceiro modelo lá que eu falei, que é só de manutenção. E aí você nem tem que se preocupar com essa métrica. Agora, vamos lá. Temos 3 pontos. Vou colocar 2.1 aqui, vou colocar 2.1, 2.2, 2.3. Primeiro ponto sempre que você for, cheguei lá, consegui, o cliente entrou em contato comigo, como que eu faço agora para saber quanto que eu vou cobrar desse cliente? Primeiro ponto que eu gosto de colocar é colete informações sobre o seu cliente. Pode ser isso num pré-reunião, pode ser isso durante a reunião, o importante é você estar munido de informações. Então, o que eu geralmente faço? Eu tento coletar 3 informações, e se você for, por exemplo, coletar ao longo de uma reunião, nem que seja de forma desconexa, desconexa no aspecto de como coletar essa informação no meio da reunião, né? Eu coleto essas 3 informações aqui. A primeira delas que eu coleto é o volume de clientes, volume de compras. Então, o volume de compras é literalmente quanto o cara vendeu, ou quanto o cara vende por mês, por exemplo. Né? Ele vai falar, puta, eu sou um dentista e geralmente eu tenho, sei lá, 300 pacientes por mês. Então, beleza, eu já sei o volume de compras. Aí você pode até perguntar para ele, além do volume de compras, né, quantas pessoas compram, você pode perguntar para ele, só para dar uma disfarçada, né, pra você não falar, tô perguntando quanto que você vende, né? Você pode perguntar para ele, tipo assim, e intenções? Tipo, quantas intenções de compra tem? Tipo, eu tenho 300, mas geralmente, para ter esses 300, eu tenho que atender, sei lá, 10 mil pessoas para conseguir chegar nesses 300, ou qualquer coisa assim, intenção de compra. Então você pode perguntar isso daí, porque dessa forma não fica tão na cara que você está perguntando qual que é o volume de compra dele, quanto que ele vende efetivamente. Segunda informação, você vai perguntar para ele o ticket médio. Para você, e aí, como que você disfarça que você vai perguntar esse ticket médio? Você vai falar, tipo, só para eu ter uma ideia de qual tipo de abordagem que eu vou colocar na IA. Qual que é o ticket médio? Quanto que as pessoas geralmente gastam no seu serviço? Em média. E aí você consegue tirar o ticket médio. Então, é a segunda informação importante. E a terceira informação importante, quanto gasta. Essa informação de quanto a pessoa gasta, você pode disfarçar falando, tipo, que muitas vezes eu faço até um processo de entender dentro da cadeia de processos do meu cliente se eu consigo implementar IA em mais alguma outra coisa para reduzir mais custo e melhorar a sua operação. Dessa forma, você consegue perguntar de uma forma bacana, tá mostrando proatividade, e ao mesmo tempo você consegue essa informação. Você, munido de volume de compras, ticket médio e o quanto ele tem de custo, é fácil de você calcular, assim, de uma forma bem genérica, né? Mas você calcular a margem de lucro da pessoa. Então, quando você consegue calcular isso aqui, fica mais fácil de você precificar pro cara. Então, vou dar um exemplo fictício. Vamos dizer que a gente tenha, sei lá, que depois da gente conseguir tirar isso aqui, o cara ele falou que tem volume de 300 compras por mês, e ele falou que o ticket médio dele é R$ 95. Então, se a gente fizer uma multiplicaçãozinha disso aqui, então 300 vezes 95. Então, ele tem, em média, um faturamento de 28.500 por mês. Então, ele fatura 28.500. E vamos dizer que nessa questão de custos dele, né? Tipo, ele vai descrevendo para você várias coisas, né? Eu gasto com esse sistema, eu gasto tanto, com funcionário, eu gasto tanto, e esse tipo de coisa. Vamos dizer que em tudo ele foi lá e falou que gasta, tipo, sei lá, R$ 15.000 no total. Você vai bater ainda mais um pouquinho, pelo menos, de imposto. Depois de um tempo você vai saber quanto que é o imposto do seu mercado, né? É bom você estudar isso também. O imposto vai sobre o faturamento, por exemplo, sei lá, vamos dizer que é 10%. Então você já sabe que seria menos aqui, né? Desse valor. Então no final ele bota uns 14, 12 mil no bolso. Tipo isso, vamos dizer assim. Então se ele bota uns 12, 14 mil no bolso, geralmente
o que eu coloco de parâmetro, né? Tudo depende também, gente, do tamanho do negócio. Aqui eu tô fazendo um negócio que é menor. Se for um negócio muito grande, esses percentuais geralmente vão diminuindo. Mas, em geral, você pode cobrar 10% da implementação, né? Se você estiver fazendo aquele modelo onde você cobra implementação, 10% do lucro líquido na implementação. Então, se o cara tá, tipo, 14 pau, você conseguiria cobrar uns 1.400, né? Talvez até 2.000. Tá? Nesses casos, assim, você consegue arredondar um pouco para cima, mais uns 1.400, 1.500 reais de implementação. E, em geral, de manutenção, se você for naquele segundo modelo, eu costumo cobrar de 1 a 10%, depende do tamanho do negócio também. Mas vamos dizer assim, vamos dizer que esse cara aqui, então, a gente colocou que ele é 14 mil, que ele lucra líquido no final. Então, desses 14 mil, vamos dizer que eu pegasse 5%. Opa, 14 mil vezes 0,05. Então, eu conseguiria mais ou menos uns 700. Então, se eu pegasse a 5%. Então, eu coloco geralmente de 1 a 10%. Então, eu botei a média ali 7%. Então, você poderia cobrar desse cara aí, eu acho que 700 reais seria até que válido como uma coisa. Mas se você quiser, não, puta, tô vendo que para essa galera desse tamanho tem resistência. Então, você pode vir e cobrar 500, 400, se é algo que você tá no começo. Se você já tá rodando, já tem cliente, já tá ganhando uma grana, não faz sentido, às vezes, você ganhar 700 pontos. Aí você fala, infelizmente, esse é o preço. Ou coloca 1.000 por mês. Infelizmente, esse é o preço que eu consigo. Então, em geral, é dessa forma que eu coloco. Taxa de implementação, mais ou menos de 5 a 10%. Né? Depende do tamanho do negócio. Aqui no negócio tem 14 mil, mas vamos dizer que o negócio tivesse, sei lá, 500 mil. Pô, 500 mil, você cobrar 10%, você vai cobrar 50 pau de implementação. Às vezes, para esse cara, até para esse cara que é um pouco maior, fica caro. Mesmo que ele tem 500k de lucro líquido, né? É relativamente bom, mas às vezes você consegue baixar tipo para 30, entendeu? 35, né? Tudo depende do tamanho do seu cliente. Aí vai de você ter um pouco de feeling. Mas dá para trabalhar com 10% do lucro líquido. Então, 10% do lucro líquido para implementação. Então, pode colocar aí de 5 a 10. Vou colocar 5 a 10. E a gente consegue colocar de 1 a 10% na manutenção. Então, dessa forma, eu acho que fica algo legal. Fica algo que a gente consegue tirar uma margem bem expressiva. E a gente consegue também agregar valor para o cliente. Porque imagina que a gente está colocando um bot para vender e esse cara salta de 28 mil para 38 mil por mês. Pronto. Isso aqui já se pagou brincando. Se o cara aumentar 10 mil de faturamento só pelo fato de você ter um atendimento melhor, ou você conseguir fazer sei lá, um sistema que aumenta a recorrência, ou que diminui no show, sabe? Tem tanta coisa tanta ala que você consegue abraçar para fazer com que esses 28 mil vire 33, 35, que às vezes só do fator de você estar aumentando 5 mil a mais no bolso do cara e o cara tá te pagando tipo 700, 800, entendeu? Então, o que é importante é você mostrar que você tem valor agregado muito interessante para ele. Então, em geral, né, eu gosto de, por exemplo, quando você tá mais no começo também, até não só no começo, tá? Eu também faço isso ainda. De dar, por exemplo, às vezes 15 dias, 30 dias de graça pro cara. Você desenvolve, integra pro cara no sistema dele, integra pro cara e fala, roda 30 dias, vê o que tu acha. Se você não gostar, tudo bem, a gente termina. Em geral, a galera fecha. Em geral, a galera fecha porque o bagulho é muito bom. É muito fora da curva ainda pra tudo que tem no mercado. Então, é algo muito interessante, é algo muito legal, tá? E eu acho que essa metodologia que eu aplico é uma metodologia que funciona relativamente bem. Podem ter outras formas, você pode, ao invés de, tipo, dimensionar com percentual do valor em cima do valor do cara, você pode tipo, obter esses valores aqui e falar assim, de cliente que fatura até 50 mil, eu vou cobrar X. X de implementação e X de manutenção. De cliente que vai de 50 a 100, eu vou cobrar esse. Que vai de 100 a 300, eu vou cobrar esse, sabe? Dá pra você fazer assim. Dá pra você fazer assim também, não tem problema nenhum. Porque assim, às vezes é até melhor, dependendo da situação. Porque imagina que você vendeu para um cara, aí esse cara vai vender para um outro amigo dele que tem uma empresa muito maior. Aí do nada, esse cara recebeu esse bot por 2.000 de implementação e 700 e você tá ofertando pro outro cara por 4.000 e 2.000 de manutenção. Ele vai falar, por quê? Entendeu? E aí ele vai ficar meio assim.
Por mais que às vezes esteja próximo, mas aí você vai ter que explicar o valor agregado, explicar que quando você tem negócios que escalam mais, né, o bot pode dar mais problema, aí você dá umas desculpinhas assim. Não, e não são nem desculpinhas ruins, tá? Desculpa, tipo, no sentido pejorativo da palavra, são desculpas que realmente acontecem. Quando você tem um negócio muito mais escalado, acaba sendo um pouco mais complexo de você trabalhar, porque tem muito mais chance de dar problema, daí dar uma brisada, então você precisa às vezes dar uma atenção um pouco maior. Combinado, pessoal? Acho que isso aqui fica legal. Esse modelinho aqui fica legal. Caso você tenha interesse de saber como conseguir ganhar aí 2, 3, 5 mil reais com esse tipo de integrações de inteligência artificial, seja para chatbot, seja para melhoria de processos e etc. Eu vou deixar aqui no primeiro link a comunidade do canal. Lá eu te ensino do zero, do absoluto zero, até chegar no nível mais avançado, até chegar na parte de vendas, e eu tiro dúvida de todo mundo tem um grupo de WhatsApp lá, onde o pessoal, tipo, basicamente tem um suporte VIP meu ali praticamente o dia todo. Combinado? Então, acessa no primeiro link aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo.